Agora, Zena, só antes de falar da Selic também e dos efeitos de uma Selic perdurantemente mais alta, né, nos próximos anos, só para terminar esse ponto da reforma tributária e do arcabouço. Eu não falei da tributária, né? Da tributária. Mas só para esse ponto do arcabouço, porque o ministro Haddad falou que ele quer rever também os desonerações, os incentivos tributários, que ele soma em 300 bilhões de reais, mais ou menos. Há várias contas diferentes. Quanto você acha que vai conseguir tirar, eliminando os incentivos, onde isso poderá ser feito? E não tem um efeito cascata, porque alguma empresa que se instalou no Brasil o fez muitas vezes somente porque a conta fechava graças a esse incentivo. Tirando ele, é possível que a gente tenha fechamento de empresas e aumento do desemprego. Ou você acha que isso não é um cenário... Eu não iria tão longe. Eu sou cética em relação a essas cifras. É claro que o governo domina informações que a gente não tem, mas eu sou cética em relação a essas cifras. Eu vejo especialistas falando para números muito mais na casa de 100 e não de 300 bi, mas enfim. O que eu acho é o seguinte, pensando de uma forma geral essa sua pergunta, que ela é uma pergunta importante. A gente tem, da complexidade da nossa regra tributária, da complexidade das nossas regras de comércio exterior, enfim, todo esse ambiente de negócios tão complexo, com regras especiais, com regimes especiais e tal, a gente quer simplificar, mas a verdade é que cada regrinha, cada regime especial tem dono. Político, muitas vezes. E aí o que acontece? Ninguém quer abrir mão. Sempre fala, não, começa do outro, não o meu. Eu estou convencida que o Brasil deveria, nessa linha, quer dizer, passar da reforma tributária, que vai ser um passo largo para eliminar muitos desses regimes especiais, a gente ir numa lógica de mexer um pouquinho com todo mundo. Quer dizer, não é mais a reforma Big Bang, a grande reforma, mas a gente tentar aos poucos ir reduzindo esses benefícios tributários todos, essas confusões todas. Eu não acredito em reformas, e aliás, a própria reforma tributária, ela vai provavelmente ficar aquém do que a gente gostaria, mas já vai ser um passo muito, muito importante. Então, eu acho assim, se aquilo, dá para eliminar a Zona Franca de Manaus? Pelo jeito não vai dar. Mas poderia ir aos poucos mudando o seu desenho? Então, eu acho que a gente precisa fazer esse debate, né? Claro. Tem toda uma discussão de bioeconomia, tem toda uma discussão de como a Zona Franca ela conseguir se... reinventar também? Reinventar ou pelo menos ir se ajustando a essas agendas do lado ambiental, por exemplo. Então, assim, se não dá para acabar, pelo menos a gente redesenhar todas essas políticas. Porque às vezes, eu até entendo, muitas vezes decisões são tomadas em cima, como você colocou, em cima de uma determinada regra do jogo. Então, claro que é necessária essa cautela, mas o fato é que tem que ser feito. Claro. Mesmo que seja o gradualismo, né? Então, acho que uma agenda gradualista. Agora, na linha da reforma tributária, o que está saindo nessas recomendações, né, do que saíram do Congresso, a gente ainda não tem o substitutivo, a gente não tem ainda o texto, mas já tem esses princípios gerais. Fala-se de um imposto dual e com poucas alíquotas. O ideal era só um regime com uma alíquota? Mas mesmo que seja assim, aí vamos ver como é que vai ser a definição final, porque ficou muito vago nesse documento, já vai ser um passo largo. Porque a gente tem hoje... vou citar aqui o secretário Bernard Apier, ele fala que quando soma tudo, todas as alíquotas que tem hoje, a gente está na casa de 1 milhão, ele fala. Então, eu acho que já vai ser um avanço muito importante. E sempre sobre esse ponto da reforma tributária, você acha que vem também junto uma tributação sobre dividendos e juros sobre capital próprio? Seria uma segunda etapa. Aí é um debate que não está suficientemente maduro. Eu acho que honestamente, eu não acho que é algo que vai sair tão cedo. O governo vinha falando que seria a segunda etapa. Eu acho que esse tema está longe de estar maduro. O risco de bitributação é concreto. Há muita incompreensão em relação a esse tema. Então, vamos pensar o seguinte. A gente está no mês de junho, daqui a pouco é recesso, a gente ainda não tem o substitutivo. Talvez fique tudo para o segundo semestre. Para passar, é uma medida constitucional, não é brincadeira. 3/5, 2 vezes, 2 leituras. Não é brincadeira, sim. Ainda tem
muita discussão ainda. O grupo de governadores que a gente tem hoje não é o mesmo lá de trás, então tem ainda temas pontas soltas. Então veja, tudo isso para dizer o seguinte, mesmo a reforma do IVA, que já tem um debate tão maduro, a gente está vendo ainda que tem muitas pontas soltas, e reflexo disso foi esse documento agora, que deixou muito solto, né? Tem muitas perguntas que não foram respondidas. Imagina num debate como esse, que ainda tem muito amadurecimento ainda para ser feito, né? Muito debate técnico ainda. Imagina o debate político. O técnico ainda não está...